Privilégio termos o pastor Eliseu como nosso pastor. Eu falo por mim, estou há 25 anos mais ou menos debaixo da bênção e do pastoreio do pastor Eliseu, e tem sido isso um privilégio para mim, estar sendo pastoreado por ele. Louvar a Deus pela vida dele e da sua família, e louvar a Deus de maneira também pelo nosso pastor, vice-presidente, nosso pastor Marcos Filho, pela oportunidade que ele nos concede nessa noite tão honrosa, nesse culto de gratidão ao Senhor. Qualquer outro pregador do Brasil poderia estar aqui nessa noite, mas ele me honra com essa oportunidade, de maneira que eu sou muito grato à vida do pastor Marcos, porque tem sido um incentivador e tem sido alguém que tem dado oportunidades ao nosso ministério. Louvar a Deus pelos nossos pastores, obreiros que aqui estão do ministério, honrando o nosso pastor presidente, apesar da ausência dele, mas estão aqui honrando, sendo fiéis ao ministério. Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs e a cada um daqueles que vieram e venceram a chuva, né? Vieram e venceram a chuva. Que Deus abençoe você. Mas já fazendo os agradecimentos, eu convido você, por gentileza, a um texto bíblico, é apenas um versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios. E na medida que fizermos a leitura, você vai se assentar e você vai manter a sua Bíblia aberta, e depois nós vamos fazer a exposição do texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, se você achou, diga eu achei. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mais uma vez, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode tomar o seu assento. Queridos, foi na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo que ele chegou na cidade de Corinto. Atos capítulo 18 narra esse momento da vida do apóstolo Paulo, quando chega nessa cidade, que era uma cidade grega, a capital da província da Acaia, e em Corinto Paulo fica 18 meses. 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, pregando, ensinando e plantando uma igreja que se torna uma igreja forte, que se torna uma igreja poderosa. Enquanto em Atenas Paulo não conseguiu ter tanto êxito e não conseguiu plantar uma igreja, Corinto, por sua vez, é a dupla honra do apóstolo Paulo, porque consegue ganhar muitas almas. Inclusive, aparece uma visão dizendo para ele que ele deveria continuar pregando e não se calando, porque muitas almas ele teria naquela cidade. De fato, acontece. O problema é que quando o apóstolo Paulo termina esse período de 18 meses na cidade de Corinto, ele tem que continuar o seu ministério apostólico, como era de praxe. Paulo ficava um período em uma cidade até que ele conseguisse plantar uma igreja, e depois ele dava continuidade, caminhando para uma próxima viagem, para o próximo itinerário. E quando Paulo sai da cidade de Corinto, é que o problema acontece, porque na ausência do apóstolo Paulo, aquela igreja passou por alguns problemas eclesiásticos, problemas que envolviam desde divisões até ordem ou desordem do culto. E Paulo estava na cidade de Éfeso, quando, mais ou menos por volta do ano 55 depois de Cristo, esperando chegar o período da festa de Pentecostes, quando Paulo recebe pelo menos 2 visitas de 2 grupos distintos da cidade de Corinto. Primeiro, Paulo fala sobre o primeiro grupo no primeiro capítulo da carta. Foram aqueles que vieram da família de Cloé, ou aqueles que eram da casa de Cloé, que era uma irmã da cidade de Corinto, daquela igreja. E eles vieram, a mando de Cloé, para trazer um relatório a Paulo acerca do que estava acontecendo na igreja de Corinto, na ausência dele. E que eles trouxeram foi um relatório muito ruim acerca do que estava acontecendo naquela igreja, principalmente no que tange aos problemas de divisão, as diversas facções que se levantaram ou que ocorreram dentro daquela igreja, quando alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo,
eu sou de Cefas, e outros dizendo, eu sou só de Cristo. E também dizendo que dentro daquela igreja, além das divisões, além dos problemas facciosos, estavam tendo problemas morais, de cunho ético e moral, como, por exemplo, um jovem que estava se relacionando com a sua madrasta. Então, aquela igreja estava sendo marcada por coisas gravíssimas, e Paulo diz que nem entre os ímpios estava acontecendo aquilo. E esse relatório ruim é trago por essa comitiva dos irmãos da família de Cloé. Só que há um segundo grupo que chega naquela cidade, ou que chega em Éfeso, para trazer um outro relatório para Paulo, mas, na verdade, um relatório mais próximo de questionamentos ou dúvidas que eles tinham. E esse segundo grupo, ele aparece no capítulo 16, que eram homens chamados de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Esses 3 homens, eles vieram com uma carta da cidade de Corinto, e a carta possuía questionamentos, perguntas que os coríntios tinham para fazer a Paulo, e queriam que Paulo respondesse. E essas perguntas envolviam, por exemplo, casamento, envolviam liberdade cristã, envolviam idolatria, envolviam como se portar diante dos cultos idólatras e das carnes que eram vendidas no mercado, perguntas de cunho da ordem do culto, de como deveria ser administrado os dons espirituais, e principalmente dúvidas a respeito da ressurreição e do arrebatamento. Então Paulo juntou os 2 grupos, o relatório ruim, que veio através daqueles que eram da família de Cloé, e as perguntas que vieram através de Fortunato, de Acaico e de Estéfanas, juntou o relatório ruim do primeiro grupo e juntou as perguntas do segundo grupo e escreveu a primeira carta. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai exatamente tratar dos problemas que aqueles que eram da família de Cloé trouxeram. E ele então vai tratar para que aquela igreja parasse de ter divisão, parasse de ter grupinhos, parasse de ter panelinha e etc. E Paulo vai tratar os problemas daquela igreja e também os problemas de cunho ético e moral que envolviam pecados gravíssimos. Do capítulo 7 até o 15, Paulo vai responder as perguntas que eles fizeram na carta que veio na segunda comitiva. Então Paulo vai começar a responder os questionamentos, as perguntas que eles ainda possuíam quando Paulo se ausentou daquela cidade. Capítulo 15 é o capítulo que Paulo vai tratar exatamente da dúvida que eles possuíam a respeito da ressurreição e do arrebatamento. A retórica grega ensinava que toda pessoa que fazia um discurso deveria falar dos assuntos principais no início do discurso e no final do discurso. Então, Paulo, as 2 coisas mais importantes dessa primeira carta, exatamente as divisões, que Paulo fala nos primeiros capítulos, e exatamente a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, que ele fala no último capítulo. E nesse capítulo 15, Paulo vai tratar sobre a ressurreição. Esse capítulo é um capítulo apologético. Paulo vai tratar exatamente para provar que a ressurreição, ela existe, ou que ela vai acontecer, que os mortos vão ressuscitar. Agora, por que Paulo está falando sobre ressurreição aqui? Por que ele está fazendo uma defesa apologética a respeito da ressurreição? É simples. Está com a Bíblia aberta aí? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que Paulo está dizendo aqui? É que no meio da igreja de Corinto se introduziram alguns irmãos que diziam que não haveria ressurreição, que ressurreição não poderia acontecer. Por quê? Porque os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Segundo a crença grega, desde que um grego nascia, desde quando ele era uma criança, um menino, ele aprendia que morreu, acabou. Que morreu, acabou. Sua alma era eterna, mas o seu corpo, a partir da morte, já era. O corpo acabou. Somente a alma era eterna. É por isso que havia, inclusive, a corrente filosófica que dizia que o corpo era a prisão da alma e deveria o homem morrer para que a alma ela fosse liberta. Então, os gregos não acreditavam em ressurreição. Eles não conseguiam conceber a ideia. Já que o corpo é a prisão da alma, para que eu quero que o meu corpo ressuscite? Se eu vou morrer, a minha alma vai ser liberta. Então, para que eu quero que o meu corpo volte? Então, eles não acreditavam na ressurreição. Só que isso
e exatamente se chocava com a doutrina da ressurreição que Paulo tinha ensinado. Aí Paulo vai fazer uma defesa apologética. Se não há ressurreição, então a gente ainda está preso nos nossos pecados. Nós ainda estamos nos nossos pecados. Por quê? Porque se não existe ressurreição, ou se não há possibilidade dos mortos ressuscitarem, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Porque se Cristo não ressuscitou, ainda estamos nos nossos pecados. Agora, todo o capítulo 15, Paulo quer comprovar que existe ressurreição. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo vai fazer uma defesa apologética da ressurreição, porque ele era um judeu, e os judeus acreditavam na ressurreição. Desde capítulo 12, verso 2 de Daniel, quando Daniel disse que nos últimos tempos, alguns ressuscitariam para a vida eterna, outros ressuscitariam para o desprezo e a vergonha eterna. Então era a crença basilar do judaísmo, a ressurreição no final dos tempos. Aí Cristo ressuscita, aí Paulo entende, então os fins dos tempos já chegaram. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Só que Paulo mostra que Cristo era a primícia dos que dormem, ou dos que morreram. Primícia o quê? O primeiro fruto. Ele é o primeiro homem a ressuscitar. Ele foi o primeiro. E nós, os que somos de Cristo, também iremos passar pela ressurreição. Se morremos, quando? Quando Cristo voltar. Aí Paulo vai fazer a defesa do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos. Porque eles entendiam que só seria salvo aquele que estivesse vivo na ocasião da vinda de Cristo. E Paulo diz, não, se eu esperar Jesus só nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis, porque nós precisamos acreditar que se Cristo voltar quando estivermos vivos, subiremos com Ele, mas se morrermos, não está nada perdido para nós, porque da mesma forma que Ele virá para os vivos, Ele também virá para aqueles que morrerem em Cristo. Aí Paulo vai fazer a defesa apologética. Como é que vai se dar isso? Ele vai se dar quando Cristo voltar. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Aquilo que é mortal se revestirá de mortalidade. Aquilo que é corruptível de incorruptibilidade. E nós, os vivos e aqueles mortos ressuscitados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, porque Ele vai arrebatar a igreja do Senhor. Aí Paulo faz a defesa da ressurreição e do arrebatamento. Versículo 58, ele fecha o argumento. Fechando como? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo a conclusão de todo o raciocínio. Ele está fechando, arrematando o raciocínio. E o raciocínio de Paulo é, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Por que Paulo está falando aqui para nós ficarmos firmes? Firmes no quê? Que firmeza é essa? Para quê? Eu preciso ficar firme no quê? É simples. Paulo acabou de fazer uma defesa da ressurreição, do arrebatamento e da imortalidade daqueles que estão em Cristo. Aí Paulo diz, fiquem firmes. Fiquem firmes no quê? Fiquem firmes naquilo que eu acabei de ensinar para vocês. Não se deixem levar por aqueles que estão dizendo que não haverá ressurreição, porque isso já estava acontecendo. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que Paulo está dizendo quando as más conversações corrompem os bons costumes? Ele está dizendo o quê? Que aqueles que estavam dizendo que não haveria ressurreição, estavam corrompendo os demais irmãos. Os demais irmãos que aprenderam com Paulo que haveria ressurreição, já estavam duvidosos se haveria ressurreição de fato, se Jesus voltaria, se haveria arrebatamento. Alguns grupos, alguns crentes já estavam começando a duvidar disso tudo, e Paulo diz, então tomem cuidado com aquilo que você ouve e quem vocês estão ouvindo, porque o que você ouve e quem você está ouvindo pode fazer você se desviar da fé, pode fazer você duvidar do arrebatamento, pode fazer você duvidar da ressurreição, pode fazer você duvidar da Bíblia, pode fazer você duvidar de Deus, pode fazer você duvidar de Jesus Cristo, pode fazer você duvidar da igreja do Senhor, pode fazer você duvidar das doutrinas fundamentais. Então tome cuidado com quem você está ouvindo. Por quê? Porque você pode perder a sua firmeza. Aí Paulo diz, então meus irmãos, vocês aprenderam comigo que a ressurreição vai acontecer, o arrebatamento da igreja vai acontecer, nós seremos revestidos de
imortalidade sim. Então, fiquem firmes. Firmes no quê? Em tudo aquilo que vocês acabaram de aprender. Paulo está dizendo que o mundo vai tentar nos persuadir para que você deixe de acreditar em tudo aquilo que você tem aprendido na igreja do Senhor. O Ocidente está sendo há décadas preparado para hostilizar o cristianismo e para fazer você desistir da fé, tentando colocar em xeque a Bíblia, tentando colocar em xeque a igreja, tentando colocar em xeque o cristianismo, tentando colocar em xeque tudo aquilo que você tem aprendido, dizendo que a Bíblia não passa de fábulas humanas, que a Bíblia é um conto de carochinha, que a igreja do Senhor, ela é um ajuntamento de pessoas conservadoras e que são pessoas fascistas. Estão tentando colocar na cabeça dos crentes que não vale a pena ser crente e que Jesus não vai voltar, que arrebatamento é uma utopia, e muitos já estão indo por aí se desviando, muitos estão perdendo a firmeza, muitos estão naufragando, mas é exatamente em tempos como esses, tempos que eu chamo de tempos babilônicos, que estão tentando forçar a igreja a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas nesses tempos babilônicos é que Deus levanta uma geração como Misael, Ananias e Azarias, que mesmo se os instrumentos tocarem, mesmo se a buzina tocar, mesmo se tudo tocar, eles não vão se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Levante a sua mão assim o mais alto que você puder. Eu quero liberar a primeira aplicação para o seu coração. Eu sei que estão tentando colocar a igreja em xeque, eu sei que estão contra o cristianismo, eu sei que estão falando contra a Bíblia, mas você precisa ficar firme, 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 como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Fique firme, fique firme, fique firme. Não deixa fazer uma lavagem na sua cabeça. Não deixe a Satanás enganar você. Não deixe as más conversações corromperem aquilo que você tem aprendido. Não deixe a Satanás persuadir você para que você deixe de acreditar em tudo aquilo que você tem aprendido. Fique firme. Paulo escreve tudo o que vai acontecer, mas antes de tudo isso acontecer, antes de Jesus voltar, antes dos mortos ressuscitarem, antes de vocês serem revestidos de imortalidade, antes disso acontecer, vocês precisam viver aqui na terra ainda. E como é que a gente vive na iminência do arrebatamento? Primeiro, sendo firme. Sendo firme. Sendo firme. Aqui Paulo está dando um conselho para você viver antes do arrebatamento acontecer. Primeiro, você precisa ser firme. Segunda coisa que eu preciso fazer antes do arrebatamento acontecer, eu preciso ser abundante na obra do Senhor. Primeiro, eu preciso ser firme. Eu preciso permanecer firme. Eu não posso me curvar. Eu não posso me dobrar. Eu não posso oscilar se deixo de crer ou não creio. Primeiro eu fico firme. Depois, eu preciso ser abundante na obra do Senhor. Por que Paulo está se referindo aqui a ser abundante na obra do Senhor? Porque Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios após as cartas que ele escreveu para Tessalônica. Na cronologia mais conservadora, as cartas aos Tessalonicenses foram escritas primeiro do que as cartas aos Coríntios. E Paulo escreve sobre arrebatamento e escatologia também nas cartas aos Tessalonicenses. Na primeira carta ele escreveu praticamente as mesmas coisas que ele escreveu aqui em 1 Coríntios 15. Só que qual foi o efeito da primeira carta aos Tessalonicenses na igreja de Tessalônica? É que muitos, quando entenderam que Jesus estava voltando, pararam de trabalhar. Jesus vai voltar. Jesus está na iminência de voltar. Vou parar de trabalhar. Pararam, simplesmente entraram na inércia, na ociosidade e não quiseram mais saber de nada, secularmente e também na própria igreja. Aí Paulo tem que escrever a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele diz: aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Por que Paulo escreve que aquele que não quiser trabalhar também não come? Porque é o que estava acontecendo. Simplesmente pararam, ficaram ociosos, não queriam mais fazer nada. Jesus vai voltar a qualquer momento, e isso estava trazendo um peso para os demais irmãos, que estavam tendo que trabalhar dobrado. Quando uma parte da igreja para de trabalhar, você lança o peso dobrado na mão dos outros irmãos que querem trabalhar.
Você sabe por que tem muitos irmãos sobrecarregados nas igrejas? Porque uma parte simplesmente não quer trabalhar. Aí os outros ficam sobrecarregados. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, e diz: Jesus vai voltar? Sim, mas vocês não podem fazer como os tessalonicenses. Não esperem ociosos. Esperem trabalhando. 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 Espera Jesus voltar evangelizando. Espera Jesus voltar entregando folheto. Espera Jesus voltar pastoreando. Espera Jesus voltar fazendo gabinete. Espera Jesus voltar pregando. Espera Jesus voltar adorando. Espera Jesus tocando instrumento. Espera Jesus voltar fazendo visita. Espera Jesus voltar indo nos hospitais. Espera Jesus voltar fazendo intercessão. Espera Jesus voltar orando no círculo de oração. Espera Jesus voltar fazendo missões. Espera Jesus voltar ofertando. Espera Jesus voltar dizimando. Espera Jesus voltar liderando. Espera Jesus voltar trabalhando. Assim, por favor, faça assim, por favor, em nome de Jesus. Toda ociosidade, inércia, essa noite está saindo no nome de Jesus. Por quê? Porque você vai esperar Jesus voltar trabalhando. Trabalhando, 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 abundante na obra do Senhor, meu irmão. Bata na palma de pelo menos 2 pessoas e diga: preguiça não combina com aquele que está esperando Jesus voltar. Preguiça não combina com aquele que está esperando Jesus voltar. Espere Jesus voltar, mas não ocioso, mas trabalhando para Jesus. Ô glória, ô glória. Quem está comigo aqui, irmãos? Enquanto Jesus não vem, trabalha. Enquanto Jesus não vem, vai fazendo o que você está fazendo. Felipe, quando Jesus vai voltar, eu não sei, mas enquanto Ele não vem, a gente trabalha. Eu fico firme e vou trabalhando. Eu fico firme e vou evangelizando. Eu fico firme e vou pregando. Eu fico firme, vou liderando. Fico firme e vou regendo. Fico firme e vou cantando. Fico firme e vou evangelizando. Fico firme, vou fazendo missões. Fico firme, vou nos lares. Fica firme, irmãos, vai trabalhando. Agora, por que eu tenho que trabalhar para Jesus? Vale a pena trabalhar para Jesus? Será que se hoje perguntássemos ao pastor Eliseu, com 96 anos de vida, se valeu a pena trabalhar para Jesus esse tempo todo, o que você acha que ele vai responder? Valeu ou não valeu? Agora, por que vale a pena trabalhar para Jesus? Paulo diz, final do versículo 58, porque eu preciso trabalhar abundantemente na obra do Senhor. Por quê? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Por que eu tenho que trabalhar para Jesus? Porque aquilo que eu faço para Jesus, aquilo que eu faço para o Senhor, não é vão. Não é sem sentido. Não é inútil. Não vai ficar aqui, não vai cair, não vai perecer. Eu faço um contraste com Salomão em Eclesiastes. Você sabe qual é a frustração de Salomão em Eclesiastes? Você lê o livro de Eclesiastes e você vai ver Salomão falando da sua frustração, de tudo aquilo que ele fez, chegou no final da vida, ele vai relatando, tudo aquilo que os meus olhos quiseram, eu obtive. Tudo que os meus olhos quiseram, eu conquistei. Tudo aquilo que eu cobicei, eu tive. Eu tive palácio, eu tive plantações, eu tive gado, eu tive riqueza, eu tive tudo. Tudo aquilo que eu quis, eu conquistei. E eu cheguei a uma conclusão, que tudo aquilo que a gente faz de trabalho debaixo do sol, vaidade, 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 vaidade. Tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Eu gosto da Nova Versão Transformadora, eu gosto muito de ler nessa versão, que a versão Nova Transformadora diz assim, sem sentido, sem sentido. Tudo é sem sentido. O que é sem sentido? Ou o que é vazio? A vida do trabalho debaixo do sol. O
que é essa expressão que Salomão usa? Significa, tudo aquilo que você faz aqui na terra, é a expressão debaixo do sol. Tudo aquilo que você conquista, quando morrer, fica. Carro, fica. Casa, fica. Diploma de graduação, fica. Pós-graduação, fica. Mestrado, fica. Doutorado, fica. Tuas viagens para Bahamas, tudo fica. Tudo fica. Aí Salomão chegou à conclusão: nada vale, nada vale, nada vale. Nada vale, porque tudo fica. Aí Paulo, 1 Coríntios 15:58, ele diz: trabalhem para Jesus, porque se você trabalhar só para conquistar aquilo que está debaixo do sol, vai ficar igual Salomão, frustrado no fim da vida. Mas se você trabalhar para aquele que está acima do sol, você já entendeu? Quem trabalha para aquilo que está debaixo do sol se frustra. Quem trabalha para conquistar as coisas debaixo do sol fica depressivo. Mas quem trabalha para aquele que está acima do sol não vai ficar frustrado. Por quê? Porque há recompensa para o teu trabalho. Eu vou encerrar essa mensagem essa noite. Levante a sua mão assim. Não é em vão aquilo que você está fazendo para o Senhor. Não é em vão as noites na madrugada. Não é em vão as orações. Não é em vão pastores dos gabinetes. Não é em vão o estresse que você passa. Líderes, não é em vão aquilo que vocês fazem. Irmãos, não é vão o trabalho para o Senhor. Tem recompensa. Tem recompensa. Tem recompensa. Tem recompensa. Tem recompensa. Você comparecerá diante do tribunal do Senhor para receber galardão por tudo que você fez. Não é vão. 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 Não é vão quando você fica a semana toda preparando a aula da escola bíblica dominical. Não é vão. Não é vão quando você ensaia a semana toda para vir para o culto e dar o melhor louvor para Deus. Não é vão. Não é vão quando você sai andando por aí entregando folheto. Não é vão. Quando você inclusive é hostilizado por amor a Cristo. Não é vão. Não é vão quando você vai nos hospitais. Não é vão. Não é vão. Não é vão. O trabalho que você faz não é vão. Se você trabalhar só para aquilo que está debaixo do sol, vai chegar no fim da vida frustrado. Porque tudo vai ficar. Mas se trabalhar para aquele que está acima do sol, acima das estrelas, acima do mais alto céu, o teu Senhor, você não ficará frustrado. Haverá uma recompensa para tudo aquilo que você faz. O mais simples que você fizer, aquela coxinha que você faz para a cantina, aquela costura que você faz, o mais simples, haverá, se é para o Senhor, uma recompensa. Fique em pé. Fique firme. Seja abundante no trabalho do Senhor. E saiba que não é vão tudo aquilo que você faz para o Senhor. Fique firme. Seja abundante no trabalho do Senhor. Não seja ocioso. Mas saiba que tudo aquilo que você faz não é vão para o Senhor. Eu vim aqui dar uma injeção de ânimo para alguém que estava se sentindo desanimado. Será que vale a pena trabalhar para Cristo? Será que vale a pena sofrer afronta? Será que vale a pena pegar 2 ônibus, 3 ônibus? Será que vale a pena andar de bicicleta, andar a pé? Será que vale a pena? Será que vale passar fome? Será que vale ter momentos de crise, ficar doente, estresse? Será que vale a pena? Vale. Vale porque haverá recompensa. Não é vão se você trabalha para o Senhor. Agora, se há no nosso meio alguém que ainda não tem certeza da sua salvação, não sabe qual será o seu destino eterno, não sabe para onde irá a sua alma e o seu corpo após a sua morte. Agora, se você ouviu tudo aquilo que eu disse aqui,
e entendeu que de fato há a ressurreição dos mortos, que de fato haverá um arrebatamento, que aqueles que estão em Cristo têm certeza de salvação eterna, ainda que se morrerem. Você quer ter essa certeza essa noite? Basta que você creia no Evangelho de Jesus e se arrependa dos seus pecados. Mas para isso você precisa tomar a sua posição de vir aqui à frente e confessar publicamente que você quer entregar a vida a Jesus. Saia do seu lugar, passe por esses corredores e venha. Se você também está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, esta é a oportunidade. Eu sei que esse culto é um culto de ações de graças, mas eu sei que pode ter alguém no nosso meio que entrou aqui sem Jesus, que entrou aqui afastado. Você pode agora olhar para essa pessoa atrás de você, à sua direita ou esquerda. Pergunte a ela se ela sabe onde ela passará a eternidade.